Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valquênia, para quem não me conhece. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos aprender a fazer o centro de mesa flor. Uma peça que ficou muito bonita, estou apaixonada nela. Espero que vocês também gostem do modelo, que possam reproduzir. Eu trabalhei nessa peça o fio Barroco Max Color número 6, tá? Então, se você quiser usar o barbante, você pode usar também, tá? Fica a seu critério. Pode fazer também detalhes aqui, ó, nesse biquinho aqui. Você pode fazer com outro tipo de fio, tá? Fio de polipropileno ou de outra cor do fio que você estiver utilizando, né? Barroco ou barbante, fica a seu critério. Ele ficou com 67 centímetros de diâmetro, aproximadamente. Usei a agulha 3,5 milímetros. Então, se você quiser uma peça um pouco maior, você pode usar o fio 6 também e a agulha número 4, tá? Ele vai ficar um pouquinho maior, ok? Se você quiser utilizar também a agulha 3 milímetros, você pode usar, mas não vai alcançar o mesmo tamanho desse aqui, tá? Ele fica um pouquinho menor, tá bom? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Desde já eu peço a vocês que deixem o seu joinha, se inscreva se você não for inscrito, comentem, compartilha, tá ok? Vamos lá, espero que vocês gostem. Pessoal, então, para minha peça, eu utilizei o fio Barroco Max Color número 6, né? Na cor laranja, 44,56. A peça ficou com 357 gramas, tá? Sobraram, então, aqui do novelo inteiro, sobrou 43 gramas, ok? A gente vai precisar também de uma tesoura, agulha de tapeceiro para fazer os arremates, e a agulha que eu vou utilizar é a 3,5 milímetros. Então, como eu falei para vocês, se você quiser um pouquinho maior sua peça, você pode utilizar a agulha 4 milímetros, tá? E se você preferir se sentir mais confortável com a agulha 3 milímetros, você pode usar. Aí você só não vai alcançar o mesmo tamanho que a minha peça ficou, tá? Ela vai ficar um pouquinho menor. Aí, você trabalha com a agulha que ficar mais confortável para você. Se você quiser, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Se você quiser utilizar o fio 4, tem gente que gosta de fazer com fio 4. Na indicação aqui, tá falando para você utilizar a agulha 2,5 a 3,5. Mas se você pode utilizar a agulha 4 também, tá? Eu já fiz trabalhos usando o fio 4 com a agulha 4, não vi problema algum, tá? Então, eu consegui trabalhar bem com a agulha 4 no fio 4. Aí, você vai ter uma peça com o fio mais fino e você pode também alcançar um tamanho aproximado, ok? Fica a seu critério. A gente vai trabalhar, eu vou usar agora, para essa videoaula, o fio Barroco Max Color número 6, na cor quartzo, 33,90, ok? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui fazendo um anel mágico, deixando uma sobra de fio, tá? Prende aqui nesses dois dedos, passa por cima desses outros dois e segura aqui. Vem com a agulha dessa maneira, por baixo do fio da frente, busca o de trás, faz um giro, busca o fio do novelo e passa dentro dessa alça. Vamos puxar essa alcinha aqui para ajustar o anel mágico. Ajusta esse nó. Então, aqui vamos fazer mais duas correntes. Com esse nozinho inicial, vamos ficar com 3, que vai equivaler a um ponto alto. Mais uma correntinha de separação. Vamos fazer dentro desse anel mágico 12 pontos altos separados por uma corrente, contando com essas correntinhas iniciais, tá? Então, na primeira carreira, ficaremos com 12 pontos altos separados por uma correntinha. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu diminuir aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, vamos fechar esse anel. Aqui agora, a gente vai entrar na terceira correntinha. 1, 2, 3. Entra dentro dela com um ponto baixíssimo para finalizar a primeira carreira. A segunda carreira, a gente vai trabalhar dentro dos espacinhos de correntes. Então, eu vou entrar aqui nessa correntinha, fazer um ponto baixíssimo, entro dentro do espaço e faço um ponto baixo, ajusta, vamos subir 1, 2 correntinhas, com o ponto baixo mais 2 correntinhas vai equivaler a um ponto alto, mais uma correntinha de separação. Se você preferir já entrar dentro do espaço com um ponto baixíssimo e fazer três correntinhas para equivaler a um ponto alto e mais uma de separação, pode fazer, tá? Laça o fio, volta no mesmo espaço e vamos fazer mais um ponto alto. Aqui, sem nenhuma correntinha de separação, a gente vai para o próximo espaço e vamos repetir. Um ponto alto, uma correntinha de separação, volta no mesmo espaço e faz um ponto alto. Sem nenhuma corrente de separação, vai para o próximo espaço e repete. Aqui agora a gente vai fazer os lequinhos. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, essa é a sequência da segunda carreira. Dentro dos espacinhos de correntes, vamos fazer leques com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, sem corrente de separação entre eles, tá? A volta toda. Cheguei aqui no final, vamos entrar na segunda correntinha, porque eu fiz um ponto baixo, 2 correntes para equivaler a um ponto alto, né? E uma de separação. Então, eu vou entrar aqui na segunda corrente que eu fiz, com um ponto baixíssimo, assim a gente finaliza a segunda carreira. A terceira carreira, da mesma maneira, vamos trabalhar dentro dos espacinhos de uma corrente agora, tá? Vou entrar dentro dessa correntinha novamente, igual eu fiz o anterior, com um ponto baixíssimo, volto dentro do espaço e faço um ponto baixo. Puxa para ajustar, fazer 1, 2 correntinhas com o ponto baixo equivale a um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laça e volta no mesmo espaço e vamos trabalhar aqui dentro mais 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, a gente vai ficar em cada espacinho com 3 pontos altos separados por uma corrente. Sem nenhuma corrente de separação, vamos para o próximo leque e vamos repetir. Um ponto alto, uma corrente, volta no mesmo espaço, faz um ponto alto, uma corrente, volta no mesmo espaço, um ponto alto, uma corrente. Sem nenhuma correntinha de separação, vai para o próximo espaço de corrente e faz 3 pontos altos separados por uma corrente. 2, uma corrente. Opa, ele pegou de novo, ó. Vou refazer esse aqui. Uma corrente e o último dentro desse leque. Essa é a sequência da terceira carreira, tá? Dentro de cada espaço de corrente, vamos fazer 3 pontos altos separados por uma correntinha, sem corrente de separação entre eles, a volta toda. Cheguei no final da carreira, vou entrar aqui na segunda correntinha que eu fiz para fazer a altura de um ponto alto, porque eu usei um ponto baixo aqui, né? Com um ponto baixíssimo, a gente finaliza a terceira carreira. A quarta carreira, a gente vai caminhar até o terceiro ponto alto, esse central aqui. É a partir dele que a gente vai começar a trabalhar. Então, eu vou caminhar por essa correntinha com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui somente na alcinha de trás, aqui, ó, na alcinha de trás do ponto alto, com um ponto baixíssimo. Entro agora pegando as duas, a da frente e a de trás, e faço um ponto baixo. Vou subir 1,
2 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Uma correntinha de separação. Aqui agora, a gente vai fazer dentro desse ponto alto, no mesmo espaço, 3 pontos altos, separados por uma corrente. Fica um pouquinho apertado esse primeiro, tá? Porque eu fiz ponto baixo. Se você preferir, pode fazer correntinha, tá? Então, 3 pontos altos separados por uma corrente de separação. A gente vai pro próximo espaço aqui, os próximos grupinho, no ponto alto central, que é esse terceiro aqui. Vamos repetir, fazendo 3 pontos altos, e uma corrente, 2 e uma corrente, tudo no mesmo espaço, tá? 3 e uma corrente de separação. Laça, vai no próximo grupinho. Então, a gente vai trabalhar 3 pontos altos separados por uma corrente no ponto alto, no terceiro ponto alto da base anterior. Aqui, ó. Aqui a gente fez 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, a gente vai trabalhar no terceiro, é esse central aqui, 3 pontos altos separados por uma correntinha de separação entre cada grupinho aqui, ok? A volta toda. Cheguei aqui no final, vou entrar na segunda corrente, que eu fiz para dar altura de um ponto alto, porque eu fiz o ponto baixo, né? Finalizamos a quarta carreira. A quinta carreira, da mesma maneira, a gente vai percorrer até esse ponto alto central aqui, o terceiro, tá? Então, vamos entrar aqui nessa corrente com ponto baixíssimo. Vou pegar somente a alcinha de trás, aqui, ó. Fica bem apertadinho, justinho, mas dá pra pegar, tá? Somente a alcinha de trás do ponto alto. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Entro pegando lá pela frente as 2 alças agora. E faço um ponto baixo. Ajusto. Vou subir 2 correntinhas para equivaler, juntamente com esse ponto baixo, a um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laça dentro desse mesmo ponto de base. Vamos trabalhar agora 4 pontos altos separados por uma corrente. Já fiz 2. Sempre esse primeiro fica mais apertadinho, como eu disse, porque eu faço um ponto baixo. Se você achar melhor, percorre com ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas para equivaler a um ponto alto e mais uma de separação aqui entre os pontos altos, tá? Então, eu já fiz aqui 4 pontos altos separados por uma correntinha de separação entre cada bloquinho. Vamos pro próximo ponto alto central aqui, do próximo grupo, e vamos repetir. Um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 4 pontos altos, uma corrente de separação e vai pro próximo bloquinho, tá? Essa é a repetição, é da mesma maneira que a gente fez na carreira anterior. Vou fazer mais essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos, uma correntinha de separação. Então, a gente vai utilizar novamente o ponto alto central da carreira anterior, fazer 4 pontos altos separados por uma correntinha de separação entre eles, a volta toda. Cheguei aqui no final, vamos entrar na segunda correntinha, com um ponto baixíssimo, finalizando assim a quinta carreira. A sexta carreira, a gente vai trabalhar agora no espacinho de corrente entre os 4 pontos altos, tá? Nesse aqui. Então, vamos percorrer até lá, por cada pontinho e corrente aqui, com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Aqui eu já estou dentro do espaço que eu tenho que trabalhar. Eu vou entrar na corrente, pegando só a alcinha de trás. Opa!
com um ponto baixíssimo, entro dentro do espaço e faço um ponto baixo, ajusto, vou fazer 2 correntinhas para equivaler um ponto alto, uma correntinha de separação. Laça dentro do mesmo espaço agora, a gente vai trabalhar mais 4 pontos altos separados por uma correntinha. Com o que acabamos de fazer, vamos ficar com 5. 3, 4, e 5. Esse aqui fica bem apertadinho. Uma correntinha de separação. Laça, vamos no próximo espaço do próximo grupinho e vamos repetir. 5 pontos altos separados por uma correntinha. 2, 3, 4, 5 e uma correntinha de separação. Então, essa é a sequência da sexta carreira. Entre os 4 pontos altos tem uma correntinha, a gente vai trabalhar dentro dela agora, fazendo 5 pontos altos separados por uma corrente. Uma correntinha de separação entre cada bloquinho aqui, a volta toda. Cheguei aqui no final, vamos entrar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo, finalizamos assim a sexta carreira. Para fazer a sétima, a gente vai percorrer até esse primeiro espaço aqui, ó, depois dos 2 pontos altos. Então, a gente vai percorrer com ponto baixíssimo. Vamos entrar aqui nessa correntinha com um ponto baixíssimo. Nesse ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui já está, vamos para o espaço que a gente vai começar a trabalhar. Então, eu vou entrar da mesma forma que eu estou trabalhando, tá? Eu gosto de pegar a alça de trás, entro de novo, faço um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Se você preferir já fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo e começar fazendo 3 correntes, não tem problema, tá? Pode fazer da sua maneira. Eu gosto de fazer assim, que eu acho que fica um pouco menos marcado. Mas isso é de cada um, tá? Não vai alterar se você fizer as 3 correntes. Eu vou entrar aqui na alcinha de trás, com um ponto baixíssimo. Entro de novo no espaço e faço um ponto baixo. Certo? Aqui, agora eu vou subir 2 correntinhas para equivaler a um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vamos fazer dentro desse espaço mais 2 pontos altos separados por uma corrente. 1 e 2. 2 correntinhas, laça, pula esse ponto de base. No próximo espaço de corrente, a gente vai repetir isso aqui. 3 pontos altos separados por uma corrente. 1, 2, 3. Sem nenhuma corrente de separação agora, a gente laça e já vai para o segundo grupinho, tá? A gente pula esses 2 primeiros pontos altos, vai no próximo espaço de corrente e vai repetir. Dentro desse espaço, 3 pontos altos separados por uma corrente. Já fiz 2, 3. 2 correntinhas, laço o fio, pula esse ponto de base no próximo espaço de corrente, os 3 pontos altos separados por uma corrente. 2. E 3, ok? Então, essa será a repetição da sétima carreira. A gente vai percorrer para o segundo espaço aqui de correntinha, não trabalha esses 2 primeiros pontos altos. Vamos fazer dentro desse espaço 3 pontos altos separados por uma corrente, 2 correntinhas de separação aqui entre eles, pula esse primeiro ponto de base no próximo espaço,
3 pontos altos separados por uma corrente. Aqui não tem correntinha de separação entre os bloquinhos, tá? A gente vai repetir a volta toda. Cheguei no final da carreira, vamos entrar aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo, finalizando assim a 7ª carreira. A 8ª carreira, a gente vai trabalhar dentro desse espaço de corrente aqui, tá? Então, a gente tem que caminhar até aquele espaço. A gente vai caminhar por todos os pontos aqui, com ponto baixíssimo. Vou fazer novamente aqui. Na correntinha, um ponto baixíssimo. No ponto alto, um ponto baixíssimo. Nessa correntinha, um ponto baixíssimo. Nesse ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui estamos dentro do espaço. Entro dentro do espaço e faço um ponto baixo. Ajusto. Vou subir 1, 2 correntinhas para equivaler ao ponto alto juntamente com esse ponto baixo. Se você fez ponto baixíssimo, você sobe 3 correntes para equivaler a um ponto alto. Uma correntinha de separação. Aqui dentro desse espaço agora, a gente vai trabalhar mais 6 pontos altos separados por uma corrente. Com esse primeiro que a gente fez aqui, ficaremos com 7, tá? Então, a 8ª carreira, a gente vai trabalhar dentro do espacinho de 2 correntes, 7 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu já fiz 4, 5, 6, 7. Uma corrente. Nesse espacinho entre os blocos, a gente faz um ponto baixo. Ajusta. Uma correntinha. Agora, a gente vai direto para o próximo espaço, o próximo bloquinho, no espaço de 2 correntes, fazer essa repetição. 7 pontos altos, tem que alongar ele um pouquinho mais, tá? Separados por uma corrente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente entre os bloquinhos aqui, um ponto baixo. Ajusta, uma corrente, laça, vai no próximo espaço e faz a repetição. Vai ficar apertadinho, tá? Mas dá pra fazer tranquilamente, tá vendo? Na hora que vai fazer, você vai colocando o trabalho pela lateral, que dá certinho. Então, aqui, a gente vai trabalhar na 8ª carreira. Dentro do espacinho de 2 correntes, 7 pontos altos separados por uma corrente. Aqui, faz uma corrente, vem entre os bloquinhos e faz um ponto baixo. Uma corrente de separação. O próximo espaço de corrente, 7 pontos altos separados por uma correntinha, um ponto baixo entre os blocos, tá? Assim, a repetição da 8ª carreira. Eu vou fazer a minha e no final eu venho. Cheguei aqui no final, vamos entrar aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo, finalizando assim a 8ª carreira. A 9ª carreira, a gente vai trabalhar agora pontos altos, pegando somente por trás deles, tá? Então, a gente vai alongar aqui essa alça, deixa ela um pouquinho mais longa, para não repuxar demais o trabalho. Alonga um pouquinho, faz esse giro, ó. Passa lá por trás a agulha, vem pela frente desse primeiro ponto alto, ó. Busca o fio do novelo, passa de volta dentro dessa alça. Ok? Vou fazer mais uma vez com vocês. Então, aqui a gente fechou com um ponto baixíssimo,
a 8ª carreira. A 9ª carreira, a gente alonga um pouquinho essa alça, dá um giro aqui por trás do trabalho, vem pela frente desse primeiro ponto alto, entra aqui, ó, entre os dois, estamos aqui atrás. Busca o fio do novelo, passa ele pela frente, vai lá por trás e passa dentro dessa alcinha, ok? Aqui a gente vai fazer 1, 2, 3 correntinhas que vai equivaler a um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laço o fio, vem aqui por trás do trabalho, passa pela frente do próximo ponto alto, ó, busca o fio do novelo, passa ele. Aqui a gente tá com 3 alças. Agora aqui a gente vai fazer um ponto alto. Tira de 2, tira de 2. Uma correntinha de separação. Laça o fio, vem por trás do trabalho, entre os dois pontos altos a gente coloca a agulha, ó, saiu lá na frente, passa a agulha na frente do ponto alto, vai lá para trás, tá vendo? Ó o ponto alto aqui. A gente busca o fio, passa ele pela frente, vai lá para trás novamente. Ficamos com 3 alças, laço o fio e vamos fazer um ponto alto. Tira de 2, tira de 2. Uma correntinha de separação. Novamente, laço o fio, entra aqui entre os dois pontos altos, ó. Leva essa agulha lá para trás para buscar o fio, passa ela com o fio pela frente, leva lá para trás. 3 alças. Busca o fio do novelo, tira de 2, tira de 2. Aqui a gente fez um ponto alto. Uma correntinha de separação. Essa é a repetição, tá? Aqui a gente já fez, ó, os 7 pontos altos, separados por uma correntinha, pegando somente por trás. Sem nenhuma corrente de separação, a gente vai repetir o próximo lequinho. Laça, coloca a agulha aqui, ó, vem por trás, passa pela frente do ponto alto, ó, busca o fio do novelo, ficaremos com 3 alças. Aqui a gente faz o ponto alto, uma correntinha de separação. Novamente, passa a agulha pela frente do ponto alto, ó, de novo, vem por trás, passa pela frente, busca o fio, levando esse fio lá para trás, novamente, e faz o ponto alto, uma correntinha de separação. Então, essa carreira será toda dessa maneira. Quando a gente pega o jeito, é bem tranquilo, tá? Aí, o que você não deve fazer é, ó, quando você puxar esse fio aqui, deixar ele muito justo aqui, ó, para o ponto alto ficar muito curto. Então, você deixa esse fio um pouco mais alongadinho, ó, alongou ele um pouco mais, aí você faz o seu ponto alto, ok? Para ele não ficar pequeno demais e ficar repuxando o trabalho, já fiz os 7 pontos altos, sem nenhuma corrente de separação. Vamos para o próximo grupinho, pegando o fio, o ponto alto por trás dele. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. A gente vai seguir assim a carreira toda. Vou fazer mais esse aqui para vocês acompanharem, sem apertar demais, repuxar, para não ficar repuxado o seu trabalho, tá? Já estou no último aqui. E aqui agora, sem nenhuma corrente de separação, a gente vai para o próximo bloco, fazendo essa repetição.
terminar esse aqui. Uma corrente de separação. Então, pra gente ter aquele efeito, tá vendo, ó? Que a gente já pode ir ajustando, tá? Durante o processo de tecer a peça, como eu sempre falo, a gente já deve ir ajustando os pontinhos. Pra fazer esse efeito ficar marcadinho, parecendo uma flor, a gente pega pela alcinha de trás, tá? Então, aqui a gente tem 7 pontos altos, a gente vai fazer a mesma quantidade de pontos altos. Vamos separar eles por uma correntinha. Entre cada pétala aqui, cada bloquinho, não tem corrente de separação, tá? Pegando somente por trás, a volta toda. Eu vou fazer a minha e no final eu venho. Cheguei no final da minha carreira, olha que bonitinho, já vai tomando forma, tá vendo? Já fiz aqui os meus pontos altos, separados por uma corrente, pegando por trás do ponto alto da carreira anterior. Aí, você vai fazendo como eu falei, tá? Vai ajustando, colocando os pontos no lugar, para não ficar a marca das nossas mãos, e já deixar a peça ajustada, ok? Então, vamos finalizar aqui a 9ª carreira, entrando na 3ª correntinha, que a gente fez para dar altura, com um ponto baixíssimo. Finalizamos a 9ª. A 10ª carreira, a gente não vai trabalhar o primeiro ponto alto, nem o último. Então, a gente vai começar a trabalhar a partir do segundo. Para isso, a gente vai percorrer aqui, tá? Por essa corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Nesse ponto alto, eu vou entrar na alça de trás, como eu tô fazendo, tá? Repetindo, se você preferir entrar com ponto baixíssimo e fazer as 3 correntes para dar altura, faça da sua maneira. Eu entro aqui na alça de trás com ponto baixíssimo, entro agora pegando as 2 alças e faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, com o ponto baixo vai equivaler a um ponto alto. Uma correntinha de separação, laça o fio, vem no próximo ponto de base e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laça, vem nesse ponto central, porque aqui a gente não trabalha o primeiro e nem o último, então a gente ficou com 5. Esse 3º ponto alto é o ponto central. Então, a gente vai fazer uma correntinha de separação, vem nele e faz um ponto alto, uma corrente, laça o fio, volta nesse mesmo ponto de base e faz mais um ponto alto. Aqui vai ter um lequinho. Uma corrente de separação e a gente desce agora fazendo a repetição. A mesma coisa que a gente fez aqui. Um ponto alto no próximo ponto alto, uma corrente, no ponto alto seguinte, a gente faz um ponto alto. Tá vendo? A gente não trabalha o primeiro e nem o último ponto de base, tá? Aqui agora a gente vai fazer uma correntinha e vai fazer essa repetição no próximo bloco. Não trabalha o primeiro, vai para o segundo e faz um ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto, uma corrente. Laça no ponto alto central, a gente vai fazer um leque de um ponto alto, uma corrente, volta no mesmo ponto de base e faz um ponto alto. Uma corrente de separação e desce agora fazendo essa repetição. Um ponto alto, nesse próximo ponto alto, uma corrente de separação, no próximo, um ponto alto, uma corrente de separação. Daqui agora a gente vai para o próximo grupinho, não trabalha o último ponto alto e nem o primeiro. Essa é a repetição da 10ª carreira, tá? O primeiro e o último ponto de base, a gente não trabalha. Vamos para o segundo, fazer um ponto alto, uma correntinha. Para o terceiro, um ponto alto, uma corrente. Para o quarto, que é o central aqui, no caso, que a gente tá contando a partir desse que a gente não trabalha. Faz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Esse lequinho no ponto alto central aqui. E aqui a gente desce repetindo. Para separar os bloquinhos, uma correntinha de separação. Vamos seguir assim a volta toda. Cheguei aqui no final, vamos entrar na segunda correntinha, com um ponto baixíssimo. Finalizamos assim a 10ª carreira.
A 11ª carreira, novamente, a gente não trabalha o primeiro ponto alto e nem o último. Então, a gente vai percorrer para o segundo ponto alto. Novamente, vamos aqui nessa correntinha, fazer um ponto baixíssimo. Nesse ponto alto, vou pegar a alcinha de trás, fazer um ponto baixíssimo, pegar as duas alças agora, faço um ponto baixo, ajusto. Uma, duas correntinhas com um ponto baixo equivale a 3 para dar altura de um ponto alto. Uma corrente de separação, laço o fio, vamos nesse espaço de corrente fazer um ponto alto. Aqui não faz correntinha, vamos direto para esse lequezinho aqui. Vamos fazer 2 pontos altos. Uma corrente, entra no mesmo espaço e faz mais 2 pontos altos. Aqui agora a gente desce repetindo, sem corrente de separação, faz um ponto alto nesse espaço de corrente. Um ponto alto, uma correntinha, vem nesse ponto alto aqui, nesse de base, e faz um ponto alto. Uma corrente de separação, vem nesse espaço de corrente aqui, entre os blocos, vamos fazer um ponto baixo. Uma corrente e vamos repetir o que a gente acabou de fazer. Vou fazer mais uma vez com vocês. Não vamos trabalhar esse primeiro ponto de base, vamos para o próximo, então a gente vai pular aqui direto, tá? Uma correntinha de separação, depois do ponto baixo, vamos no segundo ponto alto, fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vamos para esse espaço de corrente, fazer um ponto alto. Sem corrente de separação agora, a gente vai para esse leque, fazer o grupinho de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2 pontos altos, uma corrente, volta no mesmo espaço e faz mais 2 pontos altos. Sem corrente de separação, nesse espaço de correntes, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, laço o fio, nesse ponto de base, um ponto alto. Uma corrente de separação, nesse espaço entre os bloquinhos, um ponto baixo. Uma corrente e faz a repetição. Essa aqui é a sequência da 11ª carreira, tá? A gente novamente não vai trabalhar o primeiro ponto alto nem o último, vamos direto pro segundo, né? Caminhar aqui, faz 3 correntinhas, ou como eu fiz aqui, um ponto baixo e 2 correntes para fazer a altura de um ponto alto, uma corrente de separação, nesse espaço de corrente, um ponto alto. Aqui não tem corrente de separação, vai direto para esse leque e vamos fazer outro leque com 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Sem corrente de separação, um ponto alto nesse espaço de corrente, uma corrente de separação, um ponto alto nesse ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto baixo, onde divide os leques. E assim a gente faz a volta toda. Cheguei aqui no final, vamos entrar aqui na segunda corrente, que eu fiz ponto baixo, né? Se você fez as 3 correntes, você entra na terceira. Eu vou entrar aqui na segunda, com um ponto baixíssimo, finalizando assim a 11ª carreira. A 12ª carreira, daqui mesmo, a gente já vai fazer 1, 2, 3 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto, uma correntinha de separação. Vem no próximo ponto alto aqui e vamos fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, vem no próximo ponto de base aqui, que é esse, o primeiro do leque. Então, aqui a gente vai fazer um ponto alto. Sem corrente de separação, a gente já vai direto para o espaço desse leque aqui e vamos fazer 2 pontos altos, 1,
2, uma corrente de separação, volta no mesmo espaço e faz mais 2 pontos altos. Aqui a gente volta seguindo essa mesma sequência, sem nenhuma corrente de separação, a gente pula esse primeiro ponto alto do leque, vamos direto para o segundo, faz um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto nessa base, uma corrente de separação, no próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui agora é repetição, a gente não faz correntinha de separação e vem pro próximo grupinho aqui. Então, vou fazer mais uma vez com vocês. Laça o fio, vem nesse primeiro ponto de base, faz um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto de base, um ponto alto, uma corrente. No primeiro ponto de base aqui, que é do leque, vamos fazer um ponto alto. Agora, sem corrente de separação, a gente vai para o espaço de corrente aqui entre o leque e vamos fazer 2 pontos altos, 1, 2, uma corrente, volta no mesmo espaço e faz mais 2 pontos altos. Agora, a gente desce seguindo a mesma sequência, sem nenhuma corrente de separação, pula esse primeiro ponto de base aqui do leque, vamos para o segundo e faz um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto de base, um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto de base, um ponto alto. Sem corrente de separação, a gente vai para o próximo grupinho. E uma corrente. Então, aqui vai ser da seguinte maneira: a gente vai trabalhar o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto. O quarto ponto alto, que é o do grupinho aqui do leque, a gente não trabalha, tá? E aqui a gente segue um ponto alto para cada ponto de base, os dois primeiros separados por uma corrente, e esse último aqui, a gente não separa, não faz corrente de separação, vai direto para o espaço de corrente e faz outro leque, com 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Sem corrente de separação, pula esse primeiro ponto de base do leque aqui, vai para o segundo e faz um ponto alto, uma corrente, e aqui a gente segue um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. Em cada leque não tem corrente de separação, tá? Assim a gente segue a volta toda. Cheguei aqui no final, vamos entrar na terceira corrente, com um ponto baixíssimo, finalizando assim a 12ª carreira. A 13ª, novamente, não vamos trabalhar o primeiro ponto alto e nem o último. Para isso, a gente vai caminhar até o próximo ponto de base. Vamos entrar nessa correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Nesse ponto de base que a gente começa a trabalhar agora. Eu vou fazer da mesma forma que eu venho fazendo, tá? Se você preferir, faz um ponto baixíssimo e 3 correntes para fazer a altura de um ponto alto. Eu vou entrar aqui na alça de trás, com um ponto baixíssimo, entro agora pegando as 2 alças e faço um ponto baixo. 2 correntes para fazer a altura de um ponto alto. Aqui agora, a gente vai trabalhar sem corrente de separação, tá? Esse é lateral aqui do grupinho. Então, a gente vem aqui para o espaço de corrente e faz um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui agora, a gente não vai trabalhar esse segundo ponto alto do leque aqui, tá? Vamos direto para o espaço e vamos fazer outro leque, com 2 pontos altos, uma corrente, volta no mesmo espaço e faz mais 2 pontos altos. 1, 2. Não trabalhamos esse primeiro, vamos para o segundo desse leque, fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo espaço de corrente, um ponto alto.
Nesse ponto de base, um ponto alto também. Ok? Então, aqui agora, a gente faz uma correntinha. Aqui a gente não trabalha esse espaço e nem esse ponto de base, igual a gente fez aqui no começo. Faz uma corrente e já passa pro próximo grupo. Não trabalha esse ponto de base, nem esse espaço e vai pro próximo ponto de base. Vamos fazer aqui a mesma repetição, tá? Eu vou fazer mais uma vez com vocês. Um ponto alto, a gente começa a trabalhar a partir do segundo. Nesse espaço de corrente, um ponto alto. Aqui não tem correntinhas de separação, tá? É direto. Nesse ponto de base, um ponto alto. Nesse primeiro ponto de base do leque, um ponto alto. Vamos pular esse segundo do leque, vamos pro espaço de correntes, fazer outro leque. Com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Aqui, novamente, a gente, seguindo a mesma sequência, não trabalhamos o primeiro ponto aqui do leque, vamos pro segundo. Faz um ponto alto, no próximo ponto de base, um ponto alto, no espaço de corrente, um ponto alto, nesse ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha de separação e vamos direto pro próximo grupo, tá? Vou fazer aqui mais uma vez. Pula esse e vai pro próximo. Essa é a sequência da 13ª carreira, tá? A gente vai trabalhar, não vai trabalhar o primeiro e nem o último ponto de base, nem o espaço, né? Vamos pro próximo ponto de base e faremos um ponto alto seguido aqui, 4 na sequência, tá? Daqui, sem corrente de separação, a gente vai para dentro do leque da base anterior, faz outro leque, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. E aqui segue fazendo os 4 pontos altos seguidos, tá? Nesses 4 pontos de base. Não trabalha o espaço e nem o último ponto de base. Uma correntinha de separação entre os grupos, a volta toda. Vamos finalizar agora a carreira, entrando na segunda correntinha que eu fiz para dar altura, com um ponto baixíssimo. Terminamos a 13ª. A 14ª carreira, novamente, a gente não vai trabalhar o primeiro e nem o último ponto alto, tá? Então, vamos caminhar para o próximo ponto de base. Da mesma forma, se você quiser fazer um ponto baixíssimo e 3 correntes, tá? Eu vou entrar aqui na alça de trás. Entro novamente pegando as duas. Faço um ponto baixo e 2 correntes. Aqui vai equivaler ao primeiro ponto alto. Vamos seguir agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base por 4 pontos aqui. 3, 4. Aqui, novamente, não vamos trabalhar o primeiro ou segundo ponto do grupinho aqui do leque. Vamos direto para o espaço de correntes, fazer novamente da mesma forma. Outro leque com 2 pontos altos, uma corrente, volta no mesmo espaço e faz mais 2 pontos altos. Não trabalhamos esse ponto de base do leque, vamos pro próximo e desce fazendo a sequência de 4 pontos altos para cada ponto de base, sem corrente de separação, tá? É direto. 3, 4. Então, aqui, não trabalhamos o primeiro e nem o último, ok? Vamos fazer 1, 2 correntes de separação, vem para esse espaço aqui de corrente que separa os leques, a gente faz um ponto baixo. 1, 2 correntes de separação e segue essa sequência. Eu vou fazer mais uma vez. Não trabalhamos o primeiro ponto alto, vamos para o segundo, fazer aqui agora uma sequência de 4 pontos altos. 2, 3, 4. Chegamos no leque. Não trabalhamos o segundo aqui desse leque, vamos direto para o espaço. Fazer outro leque com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Dentro desse mesmo espaço.
Agora, a gente não trabalha esse próximo ponto de base do leque, vamos pro segundo, fazer a mesma sequência. 4 pontos altos aqui na sequência. 2. Opa. 3. 4. 1, 2 correntes de separação. Vamos para essa correntinha que separa os leques, fazer um ponto baixo, 1, 2 correntes de separação e vai para o próximo grupinho fazer a repetição. Então, essa é a sequência da 14ª carreira, tá? A gente não trabalha novamente o primeiro nem o último ponto de base. Então, a gente segue aqui, ó, 4 pontos altos para cada ponto de base, vai direto para o espaço de corrente dentro do leque, não trabalha esse ponto de base aqui. Faz outro leque com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Não trabalha esse ponto do leque, vai para o próximo e faz a sequência de 4 pontos altos. Aqui, para separar os grupinhos, vamos fazer 2 correntes, um ponto baixo no espaço de corrente, 2 correntes novamente. E repete a volta toda. Cheguei no final da carreira, vamos entrar na segunda corrente. Com ponto baixíssimo, finalizamos a 14ª. A 15ª carreira, a gente já vai daqui mesmo fazer 3 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto. Vamos fazer uma sequência aqui de pontos altos, direto, sem corrente de separação. Novamente, não vamos trabalhar esses 2 primeiros aqui, tá? Do leque. Então, vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base. Já fizemos 2, 3, 4, 5. Não trabalha esse, vai direto para o espaço. Vamos fazer outro leque, com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Não trabalhamos esse ponto de base e vamos descer seguindo a mesma sequência. Um ponto alto para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5. Uma corrente de separação. Daqui agora a gente já vai para o próximo grupinho fazer essa repetição. Vou fazer mais esse. Aqui a gente segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Que dá 5, né? 3, 4, 5. Agora, a gente pula esse ponto do leque, vai direto para dentro do espaço, vamos fazer outro leque. 2 pontos altos, uma corrente, volta no espaço e faz mais 2 pontos altos. Não trabalhamos esse ponto do leque, vamos fazer um ponto de base para cada um dos restantes aqui. 2, 3, 4, 5. Uma corrente de separação e assim a gente segue fazendo essa repetição na 15ª carreira. Aqui você, se precisar, você já pode ir ajustando seu trabalho, tá? O meu não tá precisando. Então, a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo, um ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar dentro do leque, novamente não trabalhamos esses 2. Vem direto, faz outro leque com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos e segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Na separação dos blocos, uma correntinha aqui, a volta toda. Cheguei aqui no final, vamos entrar na 3ª corrente com um ponto baixíssimo, finalizando a 15ª carreira. A 16ª, novamente, a gente não vai trabalhar o primeiro ponto de base, tá? Vamos pro segundo, caminhar aqui até ele, eu vou pegar a alça de trás com ponto baixíssimo, entro novamente pegando as 2 alças e faço um ponto baixo. 2 correntes de separação, desculpa, 2 correntes que vai equivaler a um ponto alto. Uma corrente de separação. Laço o fio, vem no próximo ponto de base,
e vamos fazer um ponto alto, uma corrente de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto, uma corrente de separação. Nós já fizemos 3 pontos altos na sequência. Nesse próximo ponto de base, a gente não vai trabalhar ele. Vamos direto para esses dois aqui do leque, tá? Então, vamos fazer aqui também um ponto alto, uma corrente de separação. No próximo ponto de base do leque, um ponto alto, uma corrente de separação. Vamos agora para dentro do espaço do leque, nesse de correntinha, vamos fazer aqui 3 pontos altos separados por uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Segundo ponto alto, uma corrente. O terceiro ponto alto, uma corrente. Todos dentro do espaço do leque, tá? Laça o fio, vamos descer agora, repetindo essa sequência. Aqui nesses 2 pontos de base do leque, um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente. Nesse ponto de base a gente não trabalha, vamos direto pro próximo. Vamos fazer aqui agora uma sequência de 3 pontos altos separados por uma corrente, nessa sequência. Uma corrente de separação, vem para o espaço que separa os blocos, faz um ponto baixo, uma corrente. Agora é a repetição que a gente vai fazer da mesma forma nos blocos, tá? Eu vou fazer mais esse. Não trabalhamos o primeiro ponto de base, vamos pro segundo, fazer uma sequência de 3 pontos altos separados por uma corrente, 2, 3, uma corrente. Pula esse ponto de base, vamos pro próximo do leque. Vamos fazer também um ponto alto aqui para cada ponto de base, separados por uma corrente. Vamos agora pro espaço dentro do leque de correntinhas. Vamos fazer 3 pontos altos, separados por uma corrente dentro desse espaço. 2, 3. Vamos nesses 2 pontos de base do leque, fazer também um ponto alto para cada um deles, separados por uma corrente. Não trabalhamos esse próximo ponto de base, vamos fazer a sequência de 3 pontos altos separados por uma correntinha pelos próximos pontos aqui. 1, 2, 3. Uma corrente de separação no espaço de correntes que separa o bloco, um ponto baixo, uma corrente e segue fazendo a sequência. Não trabalha esse primeiro, vai para o segundo. Aqui é a sequência da 16ª carreira, tá? Então, vamos trabalhar da seguinte maneira. No primeiro ponto de base, nem o último a gente não trabalha, vamos direto para o segundo, fazendo 3 pontos altos na sequência, separados por uma corrente. No próximo ponto de base, a gente não trabalha. Vamos para os 2 pontos altos dentro do leque, fazer um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. Dentro do espaço do leque, 3 pontos altos, separados por uma corrente. Aqui agora a gente desce seguindo essa sequência. Nos 2 pontos altos do leque, um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. Não trabalha esse ponto de base, uma sequência de 3 pontos altos, todos separados por uma corrente. No espaço que separa os blocos, fazemos uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. E assim segue dessa maneira a volta toda. Cheguei aqui no final, vou entrar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo, finalizamos a 16ª carreira. A 17ª, vamos trabalhar a partir do segundo ponto de base. Nessa carreira também não trabalhamos o primeiro e nem o último, tá? Então, nessa corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Não faz muito apertado para não repuxar, tá? Nesse ponto de base, a gente vai trabalhar agora pontos pegando pela alça de trás,
tá? Por trás do ponto da base anterior. Então, aqui eu vou pegar as duas alcinhas do ponto, vou entrar aqui, já vou fazer um ponto baixíssimo. Ok? Então, aqui a gente vai alongar um pouquinho esse fio, vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Alonga um pouquinho o fio, vem com a agulha por trás, passa aqui na frente do ponto alto, busca o fio do novelo e passa nessa alcinha. Não pode ajustar, puxar aqui um pouquinho para não ficar repuxando, tá? Não faz ele muito apertado, senão repuxa. Aqui vamos subir uma, duas, três correntinhas, que vai equivaler um ponto alto, uma correntinha de separação. Laça o fio, vem no próximo ponto de base, pegando por trás dele, passa a agulha pela frente, vai por trás, busca o fio, volta, ficamos com 3 alças. Vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Aqui agora, a gente vai fazer uma sequência de 7 pontos altos duplos, separados por uma correntinha. Então, vamos laçar 2 vezes aqui, vem no próximo ponto de base, da mesma forma, tá? Por trás, passa pela frente, busca o fio. Aqui a gente ficou com 4 alças, porque é ponto alto duplo. Então, a gente vai tirar de 2, de mais 2, das últimas 2. Uma corrente de separação. Laça 2 vezes e repete o processo. Ó, vem por trás, passa pela frente do ponto alto, busca o fio do novelo e leva ele para trás novamente. Ficamos com 4 alças. Tira de 2, tira de 2, das 2 últimas. Uma correntinha de separação. Esses pontos altos duplos, é bom você não fazer ele muito apertado, tá? Pode fazer um pouquinho mais larguinho, tá? Mais frouxinho, para não ficar repuxando. Laça 2 vezes, faz da mesma maneira. Tira de 2, das outras 2 e das últimas. Uma correntinha de separação. Aqui a gente vai fazer uma sequência, opa, lacei só uma vez. Ponto alto duplo, laça 2 vezes. Aqui a gente vai fazer uma sequência de 7 pontos altos duplos, separados por uma corrente. Então, aqui são 2 pontos altos normais, eu já fiz 4 duplos. Então, vamos continuar. Aqui agora é o 5º. Uma corrente de separação. O 6º agora. Uma corrente, o 7º agora. Uma corrente de separação. Nos próximos 2 pontos de base, são pontos altos normais, tá? Pegando pela alça de trás. Pegando por trás do ponto alto. Da mesma maneira. Uma corrente de separação, vem no próximo ponto de base, faz um ponto alto, pegando por trás do ponto anterior. Uma corrente, 2 correntes aqui de separação, nesse ponto de base a gente não trabalha. Vamos pro próximo grupinho. Não trabalha o primeiro, vamos direto pro segundo. Vamos novamente, pegando só por trás, passa pela frente do ponto, busca o fio do novelo. Vamos fazer aqui um ponto alto, normal, pegando por trás do ponto da base anterior. Uma corrente de separação, aqui também, um ponto alto normal. Uma corrente de separação. 2 vezes agora laçada, porque vamos começar o grupinho de 7 pontos altos. Uma sequência de 7 pontos altos duplos. Pegando por trás, tá? Essa carreira toda, a gente vai pegar os pontos por trás. Uma corrente. Aqui a gente segue fazendo 7 pontos altos na sequência. Já fiz 2. 3. 4. 5. 6.
7. Os dois últimos são pontos altos normais. Uma correntinha de separação, no próximo ponto alto também. Duas correntinhas de separação. Laça o fio, vem, pula esse primeiro ponto de base, vem para o próximo grupo e repete. Um ponto alto, uma correntinha. Essa é a repetição da 17ª carreira, tá? Então, vamos lá novamente. A gente vai trabalhar, não vai trabalhar, na verdade, o primeiro e o último ponto de base da carreira anterior. Vamos caminhar para o segundo ponto de base, onde a gente vai fazer um ponto alto separado por uma correntinha, no próximo ponto de base, um ponto alto separados por uma correntinha, tá? São dois na sequência pontos altos normais. Agora, para usar os outros pontos de base, nós vamos fazer um ponto alto duplo para cada ponto de base, separados por uma correntinha. Os dois últimos pontos altos normais, separados por uma correntinha. Na divisão dos bloquinhos, duas correntes de separação, ok? Se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Eu vou fazer a minha volta e já venho com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, ó, vou mostrar para vocês aqui como está o trabalho quando a gente vai fazendo ele, ó, fica todo emborcadinho, tá vendo? Então, por isso que eu falo que vocês já podem ir ajustando os pontinhos, tá? Tá vendo, ó, fica todo emborcadinho. Então, a gente já pode ir puxando, colocando os pontos no lugar, tá? Aí, esses pontos altos duplos, pegando por trás, já fica um pouco mais difícil dele ficar sentadinho, sabe? Então, é bom você fazer ele mais alongadinho, tá? Pode alongar ele um pouco mais, tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Então, aqui você vai alongando ele, já deixando ele tomar forma, ok? Pode fazer isso no trabalho todo. Então, vamos lá, continuar. Vamos finalizar a 17ª carreira. Vamos entrar aqui na terceira correntinha que a gente fez para dar altura, que a gente fez 4 e tem uma de separação, a gente entra na terceira. Finalizamos assim a 17ª carreira. A 18ª, não vamos trabalhar o primeiro ponto de base novamente e nem o último. Então, vamos caminhar para o próximo. Nessa corrente, um ponto baixíssimo, nesse ponto de base, vamos fazer pontos altos. Então, eu vou entrar na alça de trás, com ponto baixíssimo, entro novamente, faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas de separação. De separação, não. Duas correntinhas que vai equivaler a um ponto alto, tá? Uma correntinha de separação. Agora, aqui, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. Quando chegar aqui, ó, nós temos 3 dentro do leque. Nesse aqui, o do meio, então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 pontos. Na sequência, vamos lá, já fizemos 2, 3, 4. Chegamos aqui no central, ó, por que que é central? A gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na base anterior. Não vamos trabalhar os dois aqui, o primeiro e o último, então, a gente vai ter 9. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 aqui, 1, 2, 3, 4 de cá. Então, esse aqui é o central, ok? Vamos fazer 4 pontos na sequência. No quinto, nessa carreira, no central, a gente vai entrar dentro dele e vai fazer um leque de um ponto alto, duas correntinhas, volta no mesmo ponto de base e faz mais um ponto alto. Aqui, agora, a gente segue a mesma sequência. Uma correntinha, uma sequência agora de 4 pontos altos separados por uma corrente. 1, já fez. 2, 3, o quarto. Ok? Não trabalhamos o último também.
uma correntinha de separação, vem no espaço que divide os blocos, faz um ponto baixo, uma correntinha. Vamos repetir essa sequência aqui no próximo bloco. Não vamos trabalhar o primeiro ponto de base, vamos direto para o segundo, fazendo uma sequência de 4 pontos altos separados por uma corrente. Já fiz 1, 2, 3, 4. Chegou nesse central. Nesse aqui, a gente vai fazer um lequinho com um ponto alto, duas correntes. Eu fiz duas aqui, né? Fiz. Conversa demais, né? Já vai explicando e a gente acaba que esquece. E um ponto alto, tá? Então, aqui, sequência de 4 pontos altos. Dentro desse, no ponto de base central aqui, um leque com um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Uma correntinha. E agora, a sequência de 4 pontos altos, um para cada ponto de base aqui, separados por uma corrente. 3. O quarto. Uma correntinha, vem no espaço de correntes e faz um ponto baixo, uma corrente, não trabalha o primeiro, vai para o próximo e repete. Essa é a sequência da 18ª carreira. Vou repetir aqui para vocês, tá? Então, não vamos trabalhar nessa carreira o primeiro ponto de base e nem o último. Vamos fazer uma sequência de 4 pontos altos, separados por uma corrente. Quando chegar aqui, ó, no central, a gente vai fazer um leque com um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. E desce seguindo essa sequência. 4 pontos altos na sequência, separados por uma corrente. Uma correntinha, um ponto baixo no espaço de corrente, uma correntinha e segue. Assim, vamos fazer a volta toda. Cheguei no final da carreira, vamos entrar na segunda correntinha, com um ponto baixíssimo, finalizamos a 18ª carreira. A 19ª, a gente já vai começar daqui mesmo, tá? Vamos trabalhar todos os pontos altos dela. Vamos subir aqui 3 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto, uma correntinha de separação. Agora, vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no leque, separados por uma corrente. Chegou aqui no leque, nós vamos fazer um ponto alto nele aqui. Vamos direto para o espaço de correntes, vamos fazer outro leque, com 2 pontos altos, 1, 2, duas correntinhas, volta no mesmo espaço e vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Nesse ponto do leque aqui, anterior, um ponto alto. Uma correntinha de separação, agora a gente segue fazendo essa repetição. Um ponto alto para cada ponto de base. Meu fio tá enrolando. Deixa eu desenrolar ele aqui. Separados por uma corrente. Até lá no final. Para fazer a separação dos bloquinhos, uma corrente de separação. Vamos pro próximo bloco e repete. Essa sequência, essa carreira aqui é bem tranquila, que a gente vai usar todos os pontos altos, né? Separados por uma correntinha. Chegamos no leque. Nesse primeiro ponto de base, um ponto alto. Aqui, sem corrente de separação, vamos para dentro do espaço, fazendo outro leque, com 2 pontos altos, 2, duas correntes, volta no espaço e faz mais 2 pontos altos. Nesse ponto do leque, um ponto alto, uma corrente e segue repetindo aqui. Nos próximos pontos de base, um ponto alto para cada um, separados por uma corrente.
a separação dos blocos, vamos fazer com uma correntinha. E assim a gente vai seguir a carreira toda, a 19ª. A gente vai trabalhar todos os pontos altos, tá? Um para cada ponto de base, separados por uma correntinha. Chegando no leque, vamos fazer um ponto alto também em cada ponto de base aqui. Dentro do leque, vamos fazer outro leque, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Assim, a gente segue a carreira toda para separar os bloquinhos, uma correntinha. Vou fazer o meu e já volto. Vamos finalizar a 19ª carreira, entrando na 3ª correntinha, com um ponto baixíssimo. Agora, vamos começar a 20ª. Pessoal, se você estiver escutando o barulhinho, já é a chuva, tá? Uma chuvinha aqui. Então, vamos começar a 20ª carreira, percorrendo para o próximo ponto de base. Nessa carreira, não vamos trabalhar o primeiro ponto de base e nem o último, ok? Então, vamos percorrer aqui. Nessa correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo. No ponto alto, vou entrar na alça de trás, fazer um ponto baixíssimo. Entro pegando as duas, faço um ponto baixo, uma, 2 correntinhas. Aqui vai equivaler a um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto, uma correntinha de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto, uma correntinha de separação. Aqui agora vamos seguir essa mesma sequência, são 3 pontos altos aqui na sequência. Vamos fazer um para cada ponto de base, também sem correntinhas de separação. 1, 2, 3. Agora, a gente vai direto para dentro do leque, vamos repetir esse leque, fazendo 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma, 2 correntes, volta no mesmo espaço e completa o leque, fazendo mais 2 pontos altos. 1, 2. Aqui a gente desce seguindo essa sequência. 3 pontos altos aqui, seguidos, sem corrente nenhuma de separação. 3. Aqui agora, a gente faz uma correntinha de separação e vem fazendo os 3 últimos aqui, porque o último desse bloco a gente não trabalha. Então, vamos fazer por esses 3, um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. Uma corrente, agora o último, que vamos trabalhar, né? Chegamos nesse último do bloco, que não trabalhamos. Então, aqui, para separar os bloquinhos, a gente vai fazer 2 correntes, vem no espaço que separa os blocos e faz um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, não trabalho o primeiro ponto de base, no próximo, a gente faz a repetição. Um ponto alto, uma corrente, tá? Eu não vou esticar muito, porque aqui é bem tranquilo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, na 20ª carreira, a gente não trabalha o primeiro ponto de base e nem o último, tá? Então, a gente vai fazer um ponto alto nos 3 primeiros, aqui a gente não trabalha, então a gente não conta. Nos 3 primeiros seguintes aqui, a gente vai fazer um ponto alto para cada um, separados por uma corrente. Os 3 seguidos, vamos repetir, sem corrente de separação. Dentro do leque, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E aqui desce repetindo. Para separar os bloquinhos, vamos fazer 2 correntes, um ponto baixo no espaço de corrente e 2 correntes para continuar a sequência, tá ok? Eu vou fazer a minha e já vem. Vamos finalizar a 20ª carreira, entrando na 2ª correntinha, com um ponto baixíssimo. A 21ª carreira é praticamente a mesma sequência, tá? É a mesma sequência, o que muda é a separação que vamos fazer aqui dos bloquinhos, tá? Vou fazer esse aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos trabalhar a partir desse primeiro ponto alto mesmo. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vamos fazer aqui um ponto alto,
uma correntinha de separação, no próximo, um ponto alto, uma corrente de separação. Aqui agora, da mesma forma, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, sem nenhuma correntinha de separação, até chegar no espaço do leque, tá? Então, vamos fazer aqui, são 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro do espaço de correntinhas, né, do leque, vamos repetir a mesma quantidade, tá? 2 pontos altos. 1, 2, 1, 2 correntinhas. Volta dentro do espaço do leque, repetindo, completando ele com mais 2 pontos altos. Aqui agora a gente vai descer seguindo essa sequência. A sequência dos 5 pontos altos aqui, direto, sem corrente de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente de separação e aqui um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. E no último, um ponto alto. Para separar os blocos, vamos fazer 1, 2 correntinhas. Laça e vem para o próximo bloco, repetindo essa sequência. Tá ok? Se você tiver dúvida, volta um pouquinho a explicação, mas aqui não tem dificuldade, é a mesma sequência que vamos seguir. Nessa carreira, vamos trabalhar todos os pontos altos, tá? Os 3 primeiros separados por uma corrente, todos os outros vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, direto, sem corrente de separação. Entra para dentro do leque e faz outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E aqui desce seguindo a mesma sequência. Para separar os bloquinhos, 2 correntinhas. Eu vou fazer a minha e já volto. Vamos finalizar agora a 21ª carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. A 22ª carreira, a gente não vai trabalhar novamente o primeiro ponto alto e nem o último, tá? Vamos seguir essa sequência aqui. Vamos caminhar por essa correntinha com um ponto baixíssimo. Vou entrar na alça de trás com ponto baixíssimo. Entro pegando as duas, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Aqui agora a gente vai seguir a mesma sequência, tá? Que a gente vem trabalhando. Um ponto alto para cada ponto de base, sem correntinha de separação, até chegar aqui no espaço do leque, onde a gente vai fazer mais um também. Então, fizemos aqui uma correntinha, vamos seguir agora até lá no leque, um ponto alto para cada ponto de base. Sem corrente de separação. 3, 4, 5, 6, 7. Dentro do espaço do leque, vamos fazer outro leque, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos, 2 correntes, volta e completa o leque, fazendo mais 2 pontos altos aqui dentro. Agora, a gente vai descer, seguindo a mesma sequência. Um ponto alto para cada ponto de base, sem corrente de separação. É uma repetição bem tranquila aqui agora, não tem dificuldade. Aqui, cheguei no último dessa sequência, que estão juntos aqui, sem corrente de separação. Aqui agora a gente faz uma corrente
vai pro primeiro ponto de base e faz um ponto de base, uma corrente de separação, vai no próximo e faz um ponto alto. Aqui, a gente não trabalha no último, né? Nessa carreira, a gente não trabalha o primeiro nem o último. Então, para separar os bloquinhos, vamos fazer 2 correntes, vem no espaço que separa os blocos e faz um ponto baixo, 2 correntes. No próximo bloco, faz a mesma repetição. Pula o primeiro ponto de base, vai direto para o segundo. Um ponto alto, uma corrente, não vou esticar porque é uma repetição aqui, tá? Bem tranquila. A gente vai seguir essa sequência que a gente vem trabalhando aqui. Nessa carreira, não vamos trabalhar o primeiro nem o último ponto de base. Então, vamos fazer 2 pontos altos aqui, separados por uma correntinha. A sequência toda de um ponto alto para cada ponto de base, sem corrente de separação. Dentro do leque, fazemos mais um leque, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Desce seguindo essa mesma sequência. Na separação dos blocos, vamos fazer 2 correntes, um ponto baixo no espaço de correntinhas, 2 correntes e começa o próximo bloco, repetindo a sequência. Vamos finalizar a 22ª carreira, entrando na segunda correntinha, com um ponto baixíssimo. Agora, vamos começar a 23ª carreira. Daqui mesmo, a gente já vai fazer um ponto alto, tá? Vamos subir 3 correntinhas, para equivaler um ponto alto, uma correntinha de separação. Laço o fio, no próximo ponto de base, um ponto alto, uma correntinha de separação. Aqui, a gente vai seguir essa mesma sequência, tá? Um ponto alto para cada ponto de base, direto, sem corrente de separação. Vamos fazer aqui também um leque dentro desse leque. Então, vamos lá. Um ponto alto para cada ponto de base aqui, sem corrente de separação. Esse finalzinho aqui é bem tranquilo. É uma repetição, né? O que muda, novamente, é só a separação dos blocos, né? Chegamos no leque. Vamos colocar também outro leque com 2 pontos altos, 1, 2 correntes, entra dentro do leque novamente e completa ele com mais 2 pontos altos. Aqui, a gente vai descer seguindo essa sequência aqui. Então, vamos lá. Um ponto alto para cada ponto de base. Esses aqui não tem corrente de separação. Até chegar lá naqueles últimos ali, que a gente vai fazer a corrente de separação. Aqui, eu cheguei na minha sequência, né, dos que estão sem corrente de separação. Aqui, eu faço uma corrente e completo esse grupinho aqui, com um ponto alto, uma corrente de separação, e no último, um ponto alto. Para separar os bloquinhos, vamos fazer uma corrente, somente. Aqui, a gente repete tudo isso que foi feito, tá? Não vou esticar, porque não é necessário. Se você tiver dúvida, volta um pouquinho, ok? Aqui, na 23ª carreira, vamos trabalhar todos os pontos altos, seguindo essa sequência. Os 2 primeiros com correntinhas de separação, os outros é repetição da carreira anterior, tá? Dentro do bloquinho, do lequinho, a gente vai fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E desce seguindo a mesma sequência. Para separar os blocos, uma correntinha nessa carreira. Eu vou fazer a minha e no final eu venho. Vamos finalizar a 23ª carreira, entrando na 3ª corrente, com um ponto baixíssimo. A 24ª carreira, novamente, a gente não vai trabalhar o primeiro ponto de base, nem o último. Então, vamos percorrer para o segundo ponto de base. Nessa correntinha, a gente faz um ponto baixíssimo,
Vou entrar na alça de trás, fazer um ponto baixíssimo, entro pegando as duas alças e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Aqui vai equivaler a um ponto alto. Uma correntinha de separação. A gente pula esse espaço de corrente, vai no próximo ponto de base e faz um ponto alto. Deixa eu refazer que ficou muito feio. Um ponto alto. Uma corrente de separação, pula esse próximo ponto de base, vamos no seguinte e faz um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto de base, a gente pula, no seguinte, a gente faz um ponto alto, uma corrente. Essa é a sequência, tá? Aqui agora a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, pulando um ponto, no seguinte a gente faz um ponto alto, uma corrente, pula esse no próximo, um ponto alto, uma corrente, pula esse ponto de base no próximo, um ponto alto, uma corrente. Chegamos no leque. Dentro do leque, a gente vai fazer 3 pontos altos separados por uma correntinha aqui nesse espaço. Então, vamos lá, já fiz o ponto alto e uma corrente. O primeiro, ponto alto e uma corrente. O segundo, ponto alto e uma corrente, todos daqui dentro, tá? O terceiro, ponto alto, uma corrente. Aqui, nesse aqui, a gente faz o ponto alto, tá? Aqui, ó. Tá vendo que a gente fez um ponto alto aqui nesse primeiro do leque? Então, a gente vai fazer novamente nele também. Vai descer seguindo a mesma sequência. Vou fazer um ponto alto aqui. Uma corrente de separação. Pula o próximo ponto de base no seguinte. Faz um ponto alto, uma corrente. Pula esse ponto de base no próximo. Um ponto alto, uma corrente. Pula esse ponto de base no próximo. Um ponto alto, uma corrente. Aqui a gente vai seguindo essa sequência, tá? Pula esse ponto no próximo. Um ponto alto, uma corrente. Aqui, a gente vai pular esse espaço de corrente e vai nesse ponto alto e faz um ponto alto. Como eu disse no começo, a gente não trabalha nessa carreira o primeiro nem o último ponto de base, né? Então, aqui, a gente já vai passar para o próximo bloquinho, fazendo uma, duas correntes, vem no espaço de corrente que separa os blocos, faz um ponto baixo, uma, duas correntes, pula esse primeiro ponto de base e esse espaço, vai no próximo ponto de base e faz a repetição. Que também é bem tranquilo, se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Na 24ª carreira, não trabalhamos o primeiro nem o último ponto de base. Vamos fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, pulando uma base. Então, a gente faz um ponto alto, uma corrente, pula um espaço, vai no próximo e repete, um ponto alto e uma corrente. Até chegar no espaço de correntinhas do leque. Dentro do leque, vamos fazer 3 pontos altos, separados por uma corrente também. Assim, a gente vai descendo, seguindo essa sequência, tá? Pulando um ponto de base, faz outro ponto. Para separar os blocos, 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes. A volta toda. Vamos finalizar a 24ª carreira, entrando na segunda corrente e fazendo um ponto baixíssimo. Vamos começar a 25ª carreira e última. Nessa carreira também, a gente não trabalha o primeiro ponto de base, nem o último, tá? Então, a gente vai percorrer para o próximo ponto de base. Nessa correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo que eu tô fazendo bem frouxinho? É bom vocês não apertar, deixa o fio bem frouxo aqui na agulha, tá? Esses pontos que a gente vai percorrendo, pegando por trás, ele já fica um pouquinho de relevo, então tem que deixar o fio bem soltinho, tá? Nesse ponto de base agora, eu vou entrar aqui e faço um ponto baixíssimo, bem frouxo, tá vendo?
Alonga um pouquinho esse fio, que a gente vai pegar agora por trás dos pontos, como fizemos nessa carreira, para ter o relevo, tá? Lá no bico também. É onde ele molda que faz o detalhe, né? Como se fosse uma flor mesmo. Então, a gente vai alongar um pouquinho esse fio, vai por trás, passa a agulha na frente do ponto, busca o fio do novelo e passa dentro dessa alça. Ok? Uma, duas, três correntinhas, que vai equivaler a um primeiro ponto alto. Uma correntinha de separação. Vamos no próximo ponto de base, por trás, e vamos fazer também um ponto alto. Uma correntinha de separação. Aqui agora, a gente vai fazer uma sequência de 5 pontos altos duplos, separados por uma corrente. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aqui dentro do leque, temos 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer até o primeiro do leque, que está dentro do leque, tá? Então, vamos laçar 2 vezes, vem nesse próximo ponto de base, e vamos fazer um ponto alto duplo. Esses pontos altos duplos, pode fazer ele mais alongadinho, tá? Para não ficar repuxando. Uma corrente de separação, laça 2 vezes, vai no próximo ponto de base e faz o ponto alto duplo. Uma correntinha de separação, laça 2 vezes, já fiz 2. Vai tirando de 2 em 2 alças, uma corrente de separação, 3. Quatro, uma corrente, laça 2 vezes, o quinto agora. Uma corrente de separação. Chegamos aqui, ó, no meio, temos 3 pontos. Então, nesse terceiro, desculpa, o segundo, que é o do meio, a gente vai fazer nele um ponto alto triplo. Então, a gente vai fazer 3 laçadas aqui na agulha. 3 laçadas. Vamos nele. E faz um ponto alto triplo. Vai tirando de 2 em 2 alças. Uma corrente de separação. Aqui a gente completou esse lado, tá? Então, a gente vai descer seguindo essa mesma sequência. Aqui agora, a gente vai fazer uma sequência de 5 pontos altos duplos e os outros 2 normais. Então, vamos lá. Ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha. E faz um ponto alto duplo. Uma corrente de separação, laça 2 vezes. Agora, o segundo. Uma corrente de separação, laça 2 vezes. O terceiro. Uma corrente de separação, laça 2 vezes. Vamos fazer agora o quarto. Uma corrente de separação. Laça 2 vezes, agora o quinto. Uma corrente de separação. Agora, vamos fazer 2 pontos altos normais. Uma laçada só na agulha. Pode fazer ele mais alongadinho, tá vendo? Para não ficar repuxando seu trabalho. Uma correntinha de separação. Laça uma vez e faz um ponto alto. Mais alongado. Para separar os blocos, a gente vai fazer aqui 1, 2 correntes, vem nessa primeira alcinha e faz um ponto baixo. Uma correntinha, vem na próxima alcinha e faz um ponto baixo. 1, 2 correntes e agora é a repetição. Ó, ele vai ficando assim, depois a gente ajeita, tá? Só você puxar aqui, ajeitar, colocar os pontos no lugar e já fica certinho. Vou fazer com vocês mais esse bloquinho aqui, tá?
Não vamos trabalhar o primeiro ponto de base, vamos pro segundo. Vamos fazer 2 pontos altos normais aqui agora. Um ponto alto, uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente. Agora, uma sequência de 5 pontos altos duplos, separados por uma corrente. Uma, 2 laçadas, e faz o ponto alto duplo. Mais alongadinho também, uma corrente. Já fiz um. Vou fazer isso aqui mais rápido um pouquinho, tá? 2. 3. 4. 5. Uma correntinha. Chegamos no do meio. Então, a gente vai fazer aqui agora um ponto alto triplo. Laça 3 vezes e faz o ponto alto. Uma correntinha. Opa. Agora, a gente vai descer seguindo essa mesma sequência do lado de cá. Laça 2 vezes. Uma sequência agora de 5 pontos altos duplos. Uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, os 2 últimos pontos altos normais, com uma laçada só. Uma, 2 correntes. Na primeira alça, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo na segunda alça. Uma, 2 correntes para continuar. Essa é a sequência da 25ª e última carreira. Ó, você vai puxando e já vai tomando forma, ok? Então, a gente não trabalha nessa última carreira o primeiro nem o último ponto de base. Vamos pro segundo, toda pegando por trás. Vamos fazer 2 pontos altos normais e todos são separados por uma corrente. 2 pontos altos normais e uma sequência de 5 pontos altos duplos. Aqui no meio, um ponto alto triplo e desce seguindo a mesma sequência. 5 pontos altos duplos, 2 pontos altos normais. 2 correntinhas, um ponto baixo na primeira alça, uma corrente, um ponto baixo na segunda alça. 2 correntes e vamos continuar fazendo essa mesma repetição, a volta toda. Voltei para finalizar essa carreira com vocês. Aqui agora, a gente vai cortar o fio. Vamos usar a agulha de tapeceiro. Aqui é o primeiro ponto alto que a gente fez e uma correntinha de separação. Então, a gente vem nessa correntinha que a gente fez para separar. Entra pegando as 2 alças dela. Volta nessas 2 aqui, que tá no ponto baixo, onde tá vindo o fio, tá? E vamos entrar aqui novamente, onde acabamos de colocar na correntinha. Leve esse fio lá pra trás. Vamos ajustar aqui. Vai ser o topo desse ponto alto. Não aperta muito, tá? Aqui agora, a gente vai percorrer e fazer o acabamento. Pronto, pessoal, aqui está o centro de mesa flor, que ficou muito bonito. Estou encantada. Ficou muito bonitinho, espero que vocês também tenham gostado. Eu já ajustei toda a minha peça aqui, o biquinho dela, ficou bem assentadinha a mesa, tá vendo? Eu achei ela muito linda. Olha, se ficou alguma dúvida na videoaula, pode deixar aqui nos comentários pra mim, tá bom? Ou lá no Instagram, se quiser deixar um direct, eu vou deixar o link
aqui na descrição do vídeo, pode me mandar também, ok? Não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar, comentar, isso ajuda muito no crescimento do canal. Espero que vocês possam reproduzir a peça, tá? Que ficou muito maravilhosa. Então, um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.